Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu a resposta que eu dei a uma outra pessoa com o título Como expulsar demônios e também qual a maneira correta de tratar Satanás, e apesar de gostar do texto, não concordou com tudo, dizendo que esses anjos não são mais anjos, porém demônios caídos. Todavia, não é o que nós encontramos na palavra de Deus. O fato de serem caídos não muda a sua natureza angelical. Eu acho que você confunde anjo como sendo sinônimo de bondade. Adão também caiu, mas isso não tirou dele a sua natureza humana. Hoje, cada pessoa que nasce é um ser humano caído, mas ainda assim, ser humano. Ao contrário do que você escreveu, não somos maiores do que os anjos, pois somos humanos, e até o Senhor, quando veio ao mundo, assumiu essa posição de ser menor que os anjos quando esteve aqui. Hebreus 2:7. Nós não temos qualquer autoridade vinda de nós mesmos sobre os anjos caídos, mas toda autoridade nos é dada pelo Senhor. Todavia, mesmo assim, não cabe ao homem menor em relação aos anjos, na ordem das coisas criadas, deixar de reconhecer que Satanás é uma autoridade na esfera dos anjos, mesmo sendo dos anjos caídos. Isto é claramente ensinado em duas passagens. Hebreus 2:7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. E também Judas 1, de 8 a 10, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Como eu expliquei no texto que você leu, não cabe ao cristão repreender Satanás ou falar mal dele, mas sim resistir a ele. A função de repreender Satanás é de Deus, não do homem. Conforme mostra Zacarias 3, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Foi o que Miguel, o arcanjo Miguel, fez sem ousar repreender Satanás. Muito embora seja Miguel quem irá expulsar Satanás do céu em Apocalipse 12:7. Não é necessário ao cristão repreender ou ofender Satanás, porque nós temos à disposição toda a armadura de Deus para resistir ao diabo, como ensina Efésios 6. O próprio Senhor Jesus não repreendeu o diabo ao ser tentado por ele, mas simplesmente respondeu com a palavra de Deus, embora tenha repreendido demônios quando os expulsava. O problema é que a nossa mente natural quer logo partir para o ataque verbal, seja numa disputa com homens ou com anjos, mas a mente espiritual usa as armas de Deus. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz que andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós temos autoridade do Senhor para expulsarmos demônios em seu nome? Sim, nós temos. Nós temos autoridade para repreendê-los ou lançar maldição contra eles? Não. Se você fizer uma busca bem feita na palavra de Deus, verá que o único que repreendeu demônios foi o Senhor Jesus nos evangelhos. Os seus discípulos expulsaram demônios, mas eu não encontrei um lugar que diga que eles repreendiam os demônios. Os pregadores que pedem dinheiro no rádio e na TV não devem servir de modelo de como nós devemos agir em relação aos demônios, e muito menos nós devemos acreditar em tudo o que eles fazem. Eu já ouvi muitos casos de atores que são usados nessas manifestações, essas falsas manifestações de igrejas na TV, atores usados para serem curados, entre aspas, ou serem libertos, entre aspas. Além disso, você não encontrará nenhuma reunião de cristãos na Bíblia que estejam reunidos como igreja, dedicando-se ao demônio, como fazem essas chamadas igrejas do rádio e da TV. Embora você encontre nos evangelhos o Senhor e seus discípulos, esses também em Atos, expulsando demônios,
não há nada na doutrina dos apóstolos que nos ensine como fazê-lo. Certamente o Senhor deixou claro o seu poder sobre os demônios e da necessidade de oração, ou seja, dependência, e jejum, ou seja, fraqueza da carne, para expulsar demônios, como é no caso de Mateus 17, 14 a 21, mas não existe na doutrina dos apóstolos dada à igreja alguma menção a isso. Da Epístola de Romanos até a Epístola de Judas, nada é falado sobre expulsar demônios. Se fosse uma atividade tão importante para o cristão estar engajado nela, certamente estaria detalhada ali, mas não há uma palavra sequer. A exortação para o cristão é no sentido de vestir a armadura de Deus, Efésios 6, de 10 a 18, e resistir ao diabo, conforme Tiago 4,7, nos precavermos dele, conforme 1 Pedro 5,8, e não deixarmos espaço para ele agir em nossa vida, como ensina Efésios 4,27. Isso pode muito bem indicar que o papel do cristão neste mundo não é sair por aí expulsando demônios, mas combater contra eles nos lugares celestiais em oração e pregando o Evangelho para libertar aqueles que ainda se encontram cativos do diabo. Eu não preciso encontrar uma pessoa espumando pela boca, se debatendo no chão e falando com voz gutural para estar diante de alguém que está nas garras do diabo. Basta entender que qualquer incrédulo está agora vivendo segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2:2. Como cada um de nós que cremos em Cristo também estávamos antes de Deus nos tirar da potestade ou do poder das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, como ensina Colossenses 1:13. Eu me lembro do que me contou um irmão em Cristo que eu conhecia, e ele disse que, volta e meia, o seu irmão biológico ficava possesso, se debatendo, espumando pela boca, dizendo maldições, e dava um trabalho danado expulsar o demônio maligno que o assolava. Isso acontecia com frequência. Um dia, a mãe desse irmão em Cristo veio chamá-lo dizendo: o seu irmão está lá no quarto, possesso, e o demônio está chamando você para ir lá expulsá-lo. Na mesma hora, ele percebeu que tudo que aquele espírito maligno, certamente era um espírito maligno, mas tudo que ele queria era atenção e fazer com que ele perdesse tempo ocupado com o mal. Ao invés de ir lá, o rapaz simplesmente se ajoelhou, esse irmão se ajoelhou no quarto dele, orou onde estava, pedindo pela salvação do seu irmão biológico. Aquele espetáculo que o demônio promovia com frequência nunca mais se repetiu. Esclarecimento. A rigor, demônios podem não ser exatamente anjos. Então, em certo sentido, o que você escreveu pode estar certo. Na Bíblia nós encontramos 3 tipos de seres ligados às trevas: Satanás, anjos caídos, dos quais Satanás era o querubim da guarda, e demônios, ou espíritos imundos. Satanás é o único que é chamado de diabo. A palavra diabo na Bíblia nunca aparece no plural, é sempre o nome dado somente a Satanás. Anjos caídos são ministros de Satanás, como também são os seus demônios, também chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos. Estes últimos são os que se apoderam de pessoas, como aconteceu com o gadareno possesso. A Bíblia não nos diz qual é a origem desses demônios ou espíritos malignos, podendo ou não ser anjos ou seres distintos, criados antes de Adão e que caíram também com a rebelião dos anjos. E quanto à possessão demoníaca, na Bíblia, nós encontramos, que eu me lembre, apenas um ser humano que foi possuído por Satanás. Todos que nós temos são possuídos por demônios ou espíritos malignos, mas apenas um, que foi Judas, que foi possuído por Satanás. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se nós seríamos tentados ou somos tentados pelo diabo da mesma maneira como Jesus foi tentado. Bem, existe uma diferença entre a tentação de Jesus, que seria melhor traduzida por teste ou prova, e a tentação pela qual nós passamos. Repare que o episódio todo começa não por iniciativa de Satanás, mas do Espírito Santo, que é quem leva Jesus ao deserto para ser testado pelo diabo.
Lucas 4, de 1 a 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado, ou testado, pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Embora o caráter daquela prova, o teste, não seja o mesmo das tentações que nós sofremos, o exemplo de Jesus ao se firmar na palavra de Deus serve, sim, serve para nós também. Jesus passou no teste. O Espírito não o levou lá para ver se ele caía em tentação, mas simplesmente para provar que era impossível isso acontecer. Porque Jesus, Deus e homem perfeito, seria incapaz de pecar. Nós somos tentados por nossas concupiscências, os nossos desejos internos, os nossos desejos da carne, da velha natureza que continua em nós. Obviamente, Satanás e os seus anjos e demônios muitas vezes preparam o caminho para isso acontecer, colocando diante de nós coisas e situações que apelem para os nossos desejos carnais. Veja isso, em Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo extremo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Mas veja que as tentações nem sempre são de caráter sexual, como nós muitas vezes pensamos quando nós falamos de carne, falamos de pecado. A primeira coisa que vem à cabeça é assim, tentação sexual. Nem sempre. Quando você vê alguns programas de pregadores da prosperidade na TV, você percebe que o que eles estão fazendo é estimular, estão fazendo o papel do diabo. Sim, não se espante de eu dizer isso. Eles estão fazendo o papel do diabo porque eles estimulam os seus seguidores a caírem na tentação da cobiça, na tentação da avareza, na tentação do amor ao dinheiro, às riquezas. Essas pregações de prosperidade nada mais são do que shows de tentação, para despertar nas pessoas a cobiça por maiores riquezas e maior poder. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O que pregam nas igrejas da prosperidade? Que você tem que ser rico. E elas levam você a essa tentação de querer ser rico, mas os que querem ser ricos, o que diz a palavra de Deus, caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas. Quando nós lemos o que aconteceu aos israelitas no deserto, nós vemos que uma tentação pode ser por coisas absolutamente lícitas e comuns em nossa vida. Repare que o que a palavra de Deus chama de idolatria, nesta passagem agora, a seguir, nada mais era do que comer, beber e se divertir. E realmente essas coisas são idolatria, quando elas se tornam a razão principal do nosso viver. 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Um crente cai em tentação quando ele quer cair, porque ele está perfeitamente capacitado pelo Espírito Santo que habita nele para fugir da tentação. Porém, a vontade da carne é poderosa, e quando nós damos ouvidos a ela e deixamos de nos dedicar à comunhão com Deus, à oração, nós acabamos caindo. Portanto, antes de tentarmos culpar Satanás pelas tentações, como desculpa para o fato de termos sucumbido a elas, é bom ter em mente o versículo a seguir, 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Depois de publicada esta resposta no meu site, respondi.com.br, alguém escreveu como ficaria então a passagem de Hebreus, que afirma que Jesus foi tentado como nós somos tentados. Bem, a passagem é Hebreus 4,15, que diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tanto em Lucas como em Hebreus, a palavra grega é peirazo, que significa testar, como fazer um exame na escola. Portanto, não dá aí para você comparar só pensando no significado do grego, mas sim no contexto.
A diferença grande, a enorme diferença, está justamente no final do versículo de Hebreus, que impõe a distinção que existiu entre a tentação de Cristo e a tentação que nós sofremos. A palavra mas, porém, ou exceto, faz toda a diferença. Veja as diferentes traduções. Almeida Corrigida Fiel. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora a edição Ave Maria, a edição da Bíblia Católica Ave Maria. Ao contrário, um que passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Agora a tradução de John Nelson Darby, uma tradução livre, mas aquele que foi tentado em todas as coisas, de maneira semelhante, à parte o pecado. À parte o pecado. Uma outra tradução, que é uma tradução literal, também diz à parte o pecado. E uma outra tradução diz assim, pois ele mesmo foi provado como nós em todas as coisas, menos no pecado. Interessante. Isso esclarece a tentação que ele sofreu no deserto. Isto é, uma tentação com exceção do pecado. Não é sem pecar, como diz a Bíblia na linguagem de hoje, por sinal a pior tradução que pode existir da Bíblia. Não é sem pecar, ou não é sem ter cometido pecado, como dizem algumas traduções, porque ali o sentido é sem ter em si o pecado. Pecado à parte, ou o pecado não estando envolvido na questão da sua tentação. É isso que quer dizer a passagem. Jesus sabia o que era passar por provações e privações, além de tentações, mas nenhuma resposta havia dentro do seu ser santo e puro e imaculado. Não tinha nenhuma resposta para o pecado, não tinha o eco que nós temos. Ele era tentado de fora para dentro, mas nós somos tentados de fora para dentro e de dentro para fora. Existe uma resposta do nosso coração, da nossa carne, quando nós somos tentados. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, mandou um e-mail contando que recebeu um e-mail de uma outra pessoa falando sobre árvores e enfeites de Natal que seriam portas de entrada para demônios numa casa, por ser o Natal uma festa de origem pagã. E segundo esse e-mail, nós não devemos ter essa porta aberta para demônios na nossa casa, porque nós daríamos legalidade ou permissão para eles agirem na nossa vida. Uau! Não vá muito atrás dessas mensagens, principalmente desses pregadores que costumam coar o mosquito e engolir o camelo. Geralmente eles acabam substituindo uma superstição por outra. Alguns com boas intenções, mas outros apenas para criar uma superstição e colocar medo nos seus seguidores a fim de mantê-los na rédea curta. Porque o medo controla. Sim, o medo controla. Nós vivemos cercados de símbolos pagãos, mas isso não significa que nós ficamos vulneráveis ao diabo, porque nós temos esses símbolos pagãos em casa. Quer um exemplo? Olhe para a sua carteira de identidade. Sim, dá uma olhada nela. Sabe aquele brasão de armas do Brasil, que está na sua carteira de identidade? Ele traz uma grande estrela de 5 pontas, com um círculo interno contendo as 27 estrelas de 5 pontas, mais as 5 estrelas que representam o Cruzeiro do Sul, e mais uma estrelinha de 5 pontas sobre fundo vermelho na base do brasão. No total são 34 estrelas de 5 pontas. Qualquer bruxo sabe que a estrela de 5 pontas é um antigo símbolo pagão que representava a deusa romana Vênus, e também os 5 elementos, terra, fogo, água, ar e um espírito que cuidaria de tudo isso. Nos rituais de magia, a estrela de 5 pontas também é usada para representar o diabo, porque é possível você enxergar a face de um bode quando você vira o bico de uma das pontas para baixo e os 2 bicos ficam para cima, como se fossem os chifres, e um bico de cada lado, como se fossem as orelhas do bode. Se você levar ao pé da letra o que o autor do e-mail disse a você, de que um símbolo pagão na sua casa dá legalidade ao diabo para agir na sua vida, você jamais deveria usar uma carteira de identidade ou qualquer documento brasileiro ou passaporte ou qualquer coisa, porque senão você vai andar com o diabo no bolso. Até mesmo o dinheiro traz a estrela de 5 pontas, e se você quiser realmente seguir à risca a separação dos símbolos pagãos, livre-se do seu dinheiro. Sugestão, se você for jogar fora, mande o dinheiro para mim. Cédulas de dólar, então, são campeãs nisso, porque elas trazem diversos símbolos pagãos e maçons. Apenas
Abrindo parênteses, eu também aceito dólares, tá? Se você for se livrar dos seus. Se você for uma médica, você deve ter um documento com aquela serpente entrelaçada, que é o símbolo do deus grego Esculápio. Se você for contabilista, terá algum documento com duas serpentes entrelaçadas, encabeçadas por um elmo alado, que é o símbolo do deus romano Mercúrio. E se você usar o tênis Nike, você sabia que a marca representa a deusa grega alada da vitória, que é equivalente à deusa Vitória dos romanos? Por falar nisso, eu estou precisando de um tênis Nike. Se o senhor for novo, manda para mim. Você gosta de chocolate? Pois é, a palavra cacau vem de uma deusa maia. Por favor, só mande para mim, se não for ao leite. Eu gosto de chocolate amargo. A sua câmera é marca Olympus? Então você leva todo monte dos deuses gregos com você quando você sai de férias. Bem que eu estou precisando de uma câmera nova, pode mandar. Você usa camisa polo? Pois é, polo é o nome de um deus indígena. Eu uso, pode mandar se a sua for nova e tamanho GG. Se você morar em Tupã, no estado interior de São Paulo, é melhor você mudar de cidade, porque Tupã é um deus indígena. Eu espero que você não goste de comer pirarucu, que é o deus do mal, que mora no fundo das águas. Se vier com pirão, pode mandar que eu gosto. E também você não deve gostar de comer açaí, que é o nome de uma outra deusa. Se mandar o açaí, eu já vou sair do regime. Aquele calendário que você tem na parede, livre-se dele. Queime o calendário. Estou brincando, ele não vai queimar não, por favor. Sabe por quê? Janeiro é Jano, deus romano. Fevereiro é Febros, deus etrusco. Março é Marte, deus romano. Abril é Apros, deus etrusco. Maio é Maia. Junho é Juno, mulher de Júpiter. Julho é do imperador deus romano Júlio César. Como você pode ver, se nós quisermos viver sem contato com símbolos pagãos, nós temos que sair do mundo, usando a expressão que o próprio apóstolo Paulo fala de como lidar com o nosso convívio com pessoas incrédulas. Quer dizer, então, que está tudo liberado, que eu posso até comer galinha e farofa de encruzilhada, que não vai fazer nenhum mal? Não, não é bem assim. Eu quero apenas mostrar que alguns pregadores exageram ao encher de terror seus seguidores para manter o controle sobre eles, criando novas superstições. Mas faremos bem, claro, em evitar os símbolos pagãos sempre que possível, porque apesar de eles por si só não poderem nos fazer mal, a nossa associação com eles pode escandalizar alguns irmãos mais sensíveis. O capítulo 8 de 1 Coríntios explica bem isso. O cenário é o seguinte: os coríntios eram, em sua maioria, pagãos convertidos a Cristo, que continuavam vivendo em uma sociedade pagã, porque Corinto ficava na Grécia. Eles viviam cercados de parentes e amigos pagãos, templos pagãos, rituais pagãos, comida pagã, tudo. Não é bem o que nós vivemos no Ocidente cristianizado hoje, porque raramente você encontra paganismo puro no Ocidente cristianizado, como era na época da Grécia. Aqui os deuses e símbolos pagãos foram cristianizados para serem mais aceitos, e isso vai desde as imagens católicas até os deuses do candomblé, que foram rebatizados com nomes de santos católicos. Mas se você viajar para países como Índia, Burma, Nepal, Butão, etc., você vai sentir na pele o que é viver num ambiente pagão. Portanto, em Corinto havia um problema. Como um ex-pagão convertido a Cristo deveria agir em relação à carne que tinha sido sacrificada aos ídolos pagãos? Pense na galinha da encruzilhada ou no bode sacrificado nos rituais de macumba. Caso a carne estivesse em bom estado e fosse depois vendida no açougue ou servida no churrasco, para o qual você fosse convidado, faria mal você consumi-la sabendo da sua origem? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 8, 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Para o cristão, o ídolo, a imagem para a qual os animais foram oferecidos, não representa Deus nenhum, pois há um só Deus. Porém, atrás do ídolo existe um demônio para o qual a carne foi apresentada em oferenda. Mas esse demônio tem poder apenas sobre aqueles que consideram o ídolo alguma coisa, ou seja, os idólatras. Afinal de contas, alguém que faz suas orações a um ídolo, louva um ídolo ou adora um ídolo,
está acreditando que exista alguém ali atrás daquele ídolo para responder suas orações e corresponder à sua adoração. Esse alguém por trás do ídolo, não importa qual o nome que a pessoa dê a ele, é um demônio. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. O verdadeiro crente em Cristo está, portanto, livre da influência do demônio que pode estar representado pelo ídolo ou pela carne sacrificada. Não importa. Mas isso não quer dizer que ele pode ter em casa símbolos ou ídolos pagãos, ou pode comer livremente carnes sacrificadas aos ídolos. Vamos continuar vendo o que Deus nos ensina na palavra de Deus. 1 Coríntios 8, 10. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, tens conhecimento, que é esclarecido, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência ou pelo teu conhecimento, pelo teu esclarecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Alguém que já tenha um bom conhecimento de que o ídolo nada é, ou a carne sacrificada ao ídolo não tem influência alguma sobre si, está, obviamente, imune a qualquer problema que tal ídolo ou demônio possa lhe causar. Mas se um recém-convertido do paganismo, que ainda não está bem firme nas verdades do cristianismo, encontrar esse cristão, que é mais esclarecido, comendo carne que foi sacrificada aos ídolos, ele pode ficar confuso. Na sua mente ainda está muito fresca a ideia de que o ídolo é alguma coisa que tem poder, que pode atacar, etc. E quando ele vê um irmão fazer isso, talvez ele se escandalize. Por isso nós devemos evitar tudo o que venha a escandalizar um irmão. Se um cristão possui em sua casa alguma estatueta antiga representando um ídolo, mas que está ali apenas como objeto de decoração, algum irmão recém-convertido que entre na sua casa pode ficar em dúvidas, achando que o irmão colocou aquilo ali para trazer sorte ou proteção. Aí ele pode ir para sua casa, comprar uma imagem e pôr na sua casa, achando que também ela vai trazer sorte ou proteção, mas vai fazer de forma errada. Então ele vai ficar, de alguma outra maneira, escandalizado com isso. Veja que isso depende muito do contexto cultural. Nenhum brasileiro fica escandalizado, chocado, quando encontra na casa de um cristão um troféu. Troféu desses de futebol, de jogo, de basquete. Mas se você prestar atenção, muitos desses troféus são estatuetas de deuses gregos ou romanos. É que a gente não conhece os deuses gregos e romanos, mas um troféu com uma mocinha segurando alguma coisa, com os braços levantados, pode significar Diana dos Efésios ou qualquer deusa daquele tempo. Seria equivalente a colocar uma Nossa Senhora Aparecida em casa. Essa que a gente reconhece, né? Mas a outra não. A pessoa brasileira que vê um troféu vai imediatamente identificar aquilo como troféu, não como ídolo. Na carta aos Romanos, Paulo tratou do mesmo assunto relacionado à comida, porque ocorriam problemas com judeus convertidos ao cristianismo. Comer presunto perto de um judeu recém-convertido, e os judeus não comem carne de porco, né? Comer presunto perto de um judeu recém-convertido poderia escandalizá-lo e levá-lo a tropeçar. O que fazer então? Não comer de modo algum ou evitar fazê-lo na frente dele. O mesmo acontece com o vinho na frente de um irmão que se converteu e deixou o vício da embriaguez. Ou jogar cartas perto de um irmão que tenha problemas ou teve problemas com vício de jogo. Eu já sei, alguém vai dizer que o baralho também tem símbolos pagãos. Claro que tem, tudo tem símbolos pagãos nessa vida. Talvez até a logomarca da empresa na qual você trabalha. Você pode imaginar aqui qualquer situação que seja. É por amor pelos irmãos que nós deixamos de fazer algumas coisas. É por amor e não por uma lista de regras, superstições ou pavores colocados pelos líderes religiosos. É por amor que o cristão deve agir. É o amor que deve movê-lo a agir. Se você não tem árvore de Natal na sua casa, muito bem, não tenha. Eu não tenho na minha casa uma árvore de Natal. Acho que não tem nada a ver. Mas outros têm. Mas eu não vou ficar nem um pouco escandalizado. 1 Coríntios 6,12 e 10... 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Romanos 14, de 14 a 15, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. E Romanos 14, 19 a 23, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Mas vamos tratar agora especificamente a árvore de Natal, que foi a origem da sua dúvida, que eu me estendi tanto. O Natal, como festa religiosa, foi emprestado do paganismo, sim. Portanto, não se trata de uma comemoração que os cristãos devam celebrar, mesmo sob o pretexto de fazerem isso para Deus. Eu nunca tive árvore de Natal, ou enfeites de Natal na minha casa, na idade adulta, quando eu tive casa, na idade adulta. Quando criança, meus pais tinham. E eu sei da origem pagã da árvore de Natal, eu sei de como isso foi cristianizado para satisfazer os pagãos convertidos ao cristianismo, eu sei de tudo isso. Mas eu não tenho problemas com cristãos que fazem a árvore de Natal, ou até mesmo celebram o Natal de alguma maneira. A minha mãe, por exemplo, mesmo depois de convertida, ela continuou montando a árvore de Natal e promovendo um jantar para toda a família na noite de 24 de dezembro. Ela já não fazia isso mais, depois de convertida, como festa religiosa, mas apenas como uma tradição de família que permitia reunir os filhos e netos em volta da mesa. Muitos fazem assim, e aí eu deixo a questão para a consciência de cada um. Eu mesmo já errei muito no início da minha conversão por fazer do Natal um cavalo de batalha. E isso não levava as pessoas a buscarem a Cristo, mas só afastá-las ainda mais dele. Portanto, se você não precisar armar uma árvore de Natal por questões de família, tradição ou até de trabalho, então economize o seu dinheiro e o seu tempo gastando com enfeite de Natal. Se você precisar fazer uma árvore de Natal, por um dos motivos acima, a família insiste, ou os amigos, ou então você trabalha numa empresa, eles mandam você montar a árvore de Natal, então vá em frente, até como uma maneira de preservar a paz na família ou na empresa, e peça a direção do Senhor de como deve proceder. Seja como for, como celebração religiosa, e muito menos como celebração da igreja ou do nascimento de Cristo, o Natal não existe, o Natal não tem o seu lugar. O problema do Natal ou da árvore, enfeites utilizados, não está nas coisas em si, mas no fato de estarem sendo usados como celebração cristã. Aí sim é o erro, porque não tem nenhum fundamento bíblico. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o diabo está no céu. Sim, o diabo está no céu, segundo o que a Bíblia diz. Definitivamente, Satanás não está no inferno, como aparece nos gibis, né? Aquelas figurinhas que você vê o diabo sentado num trono no inferno, com um garfo na mão, cutucando as pessoas. Isso aí não existe, pode esquecer isso daí. Em Jó, capítulos 1 e 2, nós vemos o diabo no céu, na presença de Deus e dizendo que costumava passear pela terra. Jó capítulo 1, versículos 6 a 7. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Os anjos são chamados de potestades, essa é outra coisa importante para você entender, ou poderes das regiões celestiais, não poderes do inferno ou da terra. Eles são chamados de potestades das regiões celestiais. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, ou nos lugares celestiais. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Príncipe das potestades do ar. Nós encontramos em Apocalipse uma batalha travada nos céus, isso é futuro ainda, e nela há tantos anjos de Deus como anjos caídos. Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu,
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. É no céu que vai acontecer essa batalha. Muita gente fala assim, não, mas Satanás já é um anjo caído. Sim, ele é caído. Caído porque ele caiu em pecado, porque ele caiu em transgressão. Mas ele não caiu do céu, ele vai ser expulso do céu. Ele é um anjo caído, mas ainda não é um anjo expulso. Ele vai ser expulso do céu. Ele foi expulso uma vez já da posição que ele ocupava na criação de Deus, como nós vemos no Antigo Testamento, mas agora ele está no céu. Paulo nos fala da localização das potestades ou anjos contra o qual é a luta do cristão. E eles estão nos lugares celestiais. Veja em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? No inferno? Na terra? Não. Nos lugares celestiais. Um dia Satanás será lançado no lago de fogo, mas isso ainda é futuro. E ele será lançado lá como um réu condenado, e não como alguém que irá reinar sentado num trono no inferno, como nós costumamos ver nos filmes e nos gibis. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para você entender isso, é preciso entender que aquilo que nós chamamos genericamente de inferno, que é uma palavra que não tem na Bíblia, costuma incluir diferentes lugares e situações. Dependendo da versão que você usa, traduziram por uma palavra diferente. Também o que chamamos de céu inclui diferentes lugares. Um deles, eternamente inacessível a homens e anjos, porque Deus habita na luz inacessível. Mas nós temos o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e assim por diante. E temos acima de todos os céus vários lugares que são identificados na Bíblia. E quando você lê a palavra inferno, é preciso ver se ela não está se referindo ao lago de fogo, não está se referindo ao Hades ou ao Sheol, que são também lugares e alguns são posições ou condições diferentes. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Satanás poderia influenciar um crente. Satanás não tem onisciência, mas ele tem milhares de anos de psicologia humana. E ele é capaz, sim, de entender muita coisa a nosso respeito. Além disso, ele possui uma gigantesca rede de informantes formada por seus anjos e demônios, que estão o tempo todo nos observando. E pode ter certeza de que todos eles têm acesso ao seu perfil nas redes sociais. Sim, é bem provável que algum desses emissários de Satanás esteja me observando enquanto eu digo isto. E irá observar você quando estiver ouvindo isso também. E observará suas feições, as suas reações, a sua linguagem corporal. Com a experiência de milhares de anos que esses anjos têm observando os seres humanos, imagine quanta informação eles podem obter só de observar o mais sutil movimento da nossa expressão corporal. Eu acredito que Satanás possa nos influenciar de diversas maneiras, colocando coisas e pessoas no nosso caminho para sermos tentados de alguma forma. Afinal, ele nos conhece muito bem, ele sabe quais são os nossos pontos fracos, não é? Ele não precisa conhecer os nossos pensamentos para saber como pensamos, e nem precisa interferir diretamente na nossa mente para criar sugestões. Tudo isso é possível de fazer apenas com técnicas de psicologia e indução. Satanás pode influenciar o pensamento do crente, como fez com Pedro, que foi advertido pelo Senhor. Está muito claro ali que quem estava por detrás da ideia de Pedro era o próprio diabo. Em Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Mesmo assim, eu creio que no convertido ele não tenha tanta liberdade de agir como ele tem no incrédulo. Para poder tocar em Jó, Satanás precisou fazer com a permissão de Deus. E eu acredito que isso vale para cada filho de Deus hoje. Além disso, hoje todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala Romanos 8, versículo 9. O que equivale a dizer que a casa do nosso corpo já está ocupada por um inquilino que não vai sair nunca mais dela, o Espírito Santo. Por isso eu não creio ser possível que um crente possa ter o seu corpo invadido por um demônio, como ocorre com o incrédulo. O incrédulo já vive comandado pelo diabo, como se fosse uma marionete. E Paulo diz isso em Efésios 2, quando mostra
como os crentes viviam antes de se converterem. Efésios 2, de 1 a 3, ele fala: Cristo, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que Paulo está falando da condição antes e depois. Antes andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, que é o demônio, é o diabo, Satanás, e sendo operado ou manuseado por ele. Portanto, é bem diferente o modo como Satanás age no incrédulo e no crente. Mas será que o crente deve viver em constante pavor por estar assim cercado de espíritos malignos em toda parte? De maneira nenhuma. Nós devemos estar cientes de que esses anjos caídos, esses espíritos maus, esses demônios existem. E devemos até respeitar as potestades superiores, como a Bíblia ordena. Apesar de serem anjos caídos, eles ainda são seres que fazem parte da hierarquia que Deus determinou. Portanto, nós não devemos zombar deles, nem menosprezá-los. Por isso, eles são chamados de potestades ou poderes. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso nos fala em Judas 1:9. Porém, nós podemos descansar no fato de que o crente tem o Espírito Santo habitando em si, e que o diabo não pode lhe fazer mal. Não pode lhe fazer mal além daquilo que Deus permitir, com um propósito de bênção no final, como fez com Jó. A promessa de proteção que Deus nos dá é muito clara. 1 João 5, 18 a 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ele está falando aí do novo homem em nós agora, que o maligno não toca. A nossa segurança está em Deus, que nos comprou graças à obra de Cristo na cruz. Portanto, o crente tem uma posição e um futuro que estão assegurados, que não podem ser de modo algum perdidos ou alterados. Romanos 8, 38 a 39 diz que: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E em 1 João 4, de 3 a 4, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículos 3 a 4. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois que você leu o texto intitulado, o texto que eu escrevi, Satanás pode influenciar o crente? Era uma pergunta. E nesse texto eu dizia que o diabo pode sim influenciar os pensamentos de um salvo por Cristo, porém não pode possuí-lo ou entrar nele. Aí você ficou com dúvidas, por causa de uma passagem onde um homem é liberto de um espírito maligno só para depois ser possuído outra vez por outros espíritos piores. Um crente não pode ser possuído por demônios, porque ele já é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que não sai mais do crente e nem dá lugar para que algum demônio venha possuí-lo. Quando o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, ele falou assim: ele estará sempre convosco, sempre. O Espírito Santo que habita no crente é para sempre. O crente possui também uma nova vida que vem de Deus, que é imune ao ataque direto de Satanás. 1 João 5,18 diz assim dessa nova vida: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Como o Mário não peca? Não. O nascido de Deus no Mário, o novo ser, a nova natureza, o novo homem que existe em mim não peca. Esse não peca. Eu peco quando eu dou ouvidos e me deixo levar pela velha natureza. Mas aquele que é nascido de Deus não peca.
E o versículo continua: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Impossível o maligno tocar essa nova natureza que eu tenho hoje em mim. Um crente pode ser influenciado ou enganado pelo diabo, mas jamais possuído pelo diabo. A passagem que gerou a sua dúvida está em Mateus 12:43. Porém, se você prestar atenção, você verá que ela está falando de Israel. Esta geração, a expressão que o Senhor usa, esta geração no texto, aquilo está se referindo àqueles judeus, aos judeus, cujo estado ficou pior do que estava com a rejeição de Jesus. Veja no último versículo que Jesus não está falando de uma pessoa, mas ele está usando uma parábola, um exemplo, falando da geração de judeus incrédulos que um pouco antes tinha falado que Jesus fazia os milagres pelo poder de Beelzebu. É desses que ele está falando. Lembre-se de que o Senhor falou muitas vezes por parábolas, e aí é o caso também. Mateus 12:41-45. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. E aí ele continua dizendo: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração má. Percebe que ele está falando de nações, ele fala dos ninivitas, ele fala de Sabá, da rainha de Sabá, e ele está falando dos israelitas. Assim também acontecerá a esta geração má. Quando os judeus mergulharam na idolatria, Deus enviou um remédio na forma da invasão babilônica, lá no Antigo Testamento. Eles foram levados cativos, depois um remanescente fiel voltou à terra, curado da idolatria. Era como se o espírito mau tivesse saído do homem, em linguagem figurada. Mas a partir daí, eles se tornaram uma casa vazia, limpa e arrumada, que não quis receber o Senhor Jesus, ficando assim vulneráveis para aquele espírito desterrado levasse consigo 7 espíritos piores que ele, e o estado daquele povo de Israel ficou pior do que no início. Quando nós lemos a parábola do Senhor da vinha, nós percebemos também que aquela geração que viveu na época de Jesus sabia exatamente que estava rejeitando o seu Messias e que estava entregando à morte. Pelo menos é o que dá a entender quando os trabalhadores da parábola dizem assim, Lucas 20:14, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Percebe? As palavras do Senhor na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Lucas 23:34, podem tanto se referir aos soldados romanos que executaram a pena, como também aos judeus que ignoravam as consequências do seu ato. E 1 Pedro 5, de 8 a 9, ele diz que o diabo anda em redor buscando tragar, mas não diz que consegue mais do que matar o corpo, como o Senhor ensinou nos evangelhos. Quando Judas, em quem o evangelho diz que o diabo entrou, ele nunca foi salvo com respeito a Judas. Judas nunca foi salvo, ele nunca teve o Senhor, ele nunca creu. Ele era apenas um seguidor, era apenas um professo, como muitos que hoje enchem as igrejas, andam com a Bíblia debaixo do braço e nunca creram em Cristo. Porém, estão ali nessas igrejas com outros interesses. Alguns com interesses muito parecidos aos interesses de Judas. Qual é o interesse de Judas? Dinheiro, prosperidade, era isso que ele estava de olho. E é nisso que muitos cristãos, ditos cristãos hoje, estão de olho aí neste mundo. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida estava relacionada a um determinado pastor que seria capaz de fazer revelações incríveis sobre a vida das pessoas, além de fazer previsões de coisas que só aconteciam algum tempo depois. No entanto, você sabia que a vida do suposto profeta era totalmente contrária à vontade de Deus, por isso você quis saber se as profecias daquele homem, as suas revelações, poderiam ter origem satânica. Daí a sua preocupação se Satanás era capaz de ler pensamentos, porque esse dito profeta havia revelado coisas da vida e dos pensamentos dos seus, né,
dos seus próprios pensamentos, que não seria possível outro conhecer. Bem, Satanás não é onisciente, mas ele tem a seu serviço milhares e milhares de anjos, que formam uma verdadeira rede de informantes, um imenso Facebook. Por isso, embora Satanás não possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode sim ter espiões espalhados por todos os lugares. Satanás também é especialista em psicologia humana e qualquer um de nós também seria se tivéssemos a oportunidade de observar os seres humanos durante milhares de anos. Aprenderíamos com o comportamento deles. Portanto, as revelações mencionadas poderiam ser de origem satânica, mas também poderiam ser um exemplo de charlatanismo. Existem situações em que as pessoas se dizem incorporadas por espíritos de mortos e dão prova disso contando detalhes que apenas o cônjuge ou alguém muito próximo do falecido poderia saber. Antes de acreditar no suposto médium, a pessoa deveria se lembrar de que os demônios são anjos e são invisíveis. São seres espirituais e são invisíveis. O espírito incorporado no médium pode ser, na realidade, um demônio, com informação suficiente sobre alguém que morreu, fazendo com que o demônio seja capaz de se fazer passar pelo falecido. Mas no seu caso, eu creio ser mais uma situação de charlatanismo, algo que acontece todos os dias em milhares de púlpitos de igrejas ditas evangélicas no mundo inteiro. Um exemplo muito bom de como é possível ter revelações assim sobre pessoas num auditório foi uma experiência feita na TV pelo programa Fantástico da Rede Globo, usando um falso vidente com treinamento em psicologia e leitura fria, além do suporte de especialistas que lhe davam dicas por um fone de ouvido oculto, um ponto que se usa normalmente na TV e no teatro. A ideia da TV Globo não é nova. Há muitos anos, o programa Flávio Cavalcanti, meu tempo de criança ainda, colocou no palco um ator no papel de um falso curandeiro. E aí ele plantou entre a audiência falsos cegos, falsos aleijados, falsos mudos, etc. Todos foram curados durante o programa e o público queria invadir o palco para também receber a cura de suas doenças. Tamanha influência que aquela armação teve na crença das pessoas. Uma vez eu peguei um táxi em Fortaleza para me levar ao aeroporto. E quando eu dei ao motorista um folheto evangelístico, ele me contou que um dia pegou um passageiro no aeroporto, levou para o hotel, e aí o passageiro pediu que o motorista fosse pegá-lo no hotel à noite. E o taxista voltou lá, então, no horário combinado. O homem saiu do hotel com um par de muletas debaixo do braço e entrou no táxi. Quando eles chegaram ao endereço que o passageiro deu, o taxista viu que era uma igreja evangélica, uma grande igreja evangélica que tem no Brasil e no mundo inteiro. E qual não foi a surpresa do taxista quando aquele passageiro, que até ali não tinha demonstrado qualquer dificuldade para caminhar, ele pagou a corrida, abriu a porta e saiu de muletas, fingindo-se aleijado e arrastando os pés na calçada até entrar naquela dita igreja. Adivinha o que ele foi fazer lá? Certamente ele ia ser curado. Eles deviam ter trazido alguém de outra cidade, trouxe de avião, para que ninguém reconhecesse esse aleijado, entre aspas. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O autor do texto que você indicou usa uma técnica comum, que é fazer uma afirmação equivocada e depois construir sua tese em cima do equívoco que ele próprio criou. Veja aqui o que ele diz, abre aspas, também ensinam que ele estava no Éden e era perfeito até que nele se achou iniquidade. Ora, se sua queda só se deu no Éden, como é que ensinam que a grande catástrofe que destruiu a forma da terra se deu lá no princípio, quando ele, no caso falando de Satanás, quando ele caiu? Se ele caiu lá no princípio da criação, como é que no Éden ele ainda era perfeito? Fecha aspas. O equívoco da afirmação desse autor do texto que você me enviou está em afirmar que a expressão estiveste no Éden ocorra simultânea à descrição tu eras o selo da perfeição. Se eu disser que eu estive em São Paulo e usava camisa vermelha, isso não significa necessariamente que eu estive em São Paulo de camisa vermelha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu poderia ter ido a São Paulo e em algum momento lá eu usei camisa vermelha, mas isso não quer dizer que eu estive sempre de camisa vermelha em São Paulo. Ou pode dizer também que eu costumo usar camisa vermelha, mas também costumo ir a São Paulo e uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. O texto a que ele se refere
Está em Ezequiel 28, de 11 a 19. Vamos ver. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda, querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás por todo sempre. Fecha aspas, até aí a passagem. Nós temos aí uma mescla de informações, tanto de antes da queda de Satanás como depois da queda, e tudo isso ainda está mesclado com recados dados ao príncipe de Tiro, que era um ser humano, não um anjo. E essas informações também são de diferentes momentos e lugares, não necessariamente apresentadas de forma linear, como a mente lógica e racional gosta de pensar. É preciso entender que, ao mesmo tempo em que vivemos no tempo que foi criado junto com a matéria, Deus é extra-tempo, e Deus tem uma visão eterna das coisas. Caso contrário, o sacrifício de Cristo não teria valor para quem morreu antes do seu sangue ter sido derramado na cruz. Nós não podemos ler a Bíblia com um pensamento linear de quem lê um livro de matemática ou de ciência. Ela é repleta de símbolos, de linguagem figurada, de poesia, etc. O próprio Senhor falou de si mesmo como sendo a porta, a videira, o grão de trigo, etc. Se você ler a passagem em Isaías 14, verá que ali está falando do rei de Tiro. Aliás, do rei de Babilônia, perdão. Do rei de Babilônia. Porém, ao mesmo tempo, está revelando quem está realmente por trás desse rei, Lúcifer, ou o portador de luz, como seria a tradução do original Rei Léo. Compare várias traduções para ver que o nome varia. Por exemplo, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Outra tradução. Então, caísse dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Ou então, como caísse dos céus, Lúcifer, filho da manhã. Ou então, estrela brilhante, filho da manhã. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. E por aí vai. São diferentes traduções que mostram a mesma pessoa, Lúcifer. Mas algumas dicas para interpretar esse texto você encontra na Bíblia, e são as seguintes. Primeiro, 1 Timóteo 3,6, nós aprendemos que o pecado de Satanás foi a soberba, para que não se soberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Em Lucas 10,18, nos é dito que Satanás caiu do céu como raio, o que bate com a expressão como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Lúcifer seria no original, de Isaías 14,12. Terceiro, este que é chamado em Isaías 14 de estrela da manhã, filha da alva, astro brilhante, filho da aurora, filho da alvorada, brilhante, ou Lúcifer, ou qualquer sinônimo usado nas diferentes traduções, esse pretensiosamente afirma que subirá acima de Deus. Ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, que são os anjos, exaltarei o meu trono. O texto, a quarta questão ali é que o texto dá a sentença a ele. Diz o seguinte: ao mais profundo abismo ele seria lançado, Isaías 14,15, o que confere também com o destino de Satanás. Então, juntando todas essas coisas, nós conseguimos entender o que o texto está dizendo. Nesse tecido, nessa trama que a mensagem dita ao rei de Babilônia, em Isaías, e ao rei de Tiro, em Ezequiel, você encontra alguns fios do tecido que estão falando exclusivamente dos respectivos reis, outros fios que falam do próprio Satanás, como aquele que engana todo mundo, o antigo dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, como fala em Apocalipse 12,9. Então você encontra diferentes fios no mesmo tecido, tudo entretecido ali.
Uma situação semelhante a dos textos que nós lemos em Isaías e Ezequiel é quando o Senhor diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Mateus 8,33. Jesus falava ali ao mesmo tempo para Pedro, que estava na sua frente, e para Satanás, que era quem estava influenciando Pedro e colocando na sua boca palavras enganosas.